Bom, gente, vamos dar continuidade à gravação dos nossos vídeos e iniciar aqui uma série de questões da organizadora Fundação Carlos Chagas, certo? Visando a gente aprimorar aqui as questões dessa organizadora que vai realizar o concurso do Banco do Brasil no início de 2013. Então, nós trouxemos aqui algumas questões recentes, concursos realizados esse ano pela Fundação Carlos Chagas, um concurso aqui do Ministério Público do Rio Grande do Norte, realizado em maio desse ano, 2012. E uma das questões é sobre o Windows XP, certo? E essas questões aqui sobre o Windows XP, a gente analisando, são questões que também podem ser cobradas com relação ao Windows 7. Então, mudando aqui a versão, as questões, os itens da questão seriam resolvidos da mesma forma, ok? Então, sobre arquivos e pastas do Windows XP, analise. Item número 1. As pastas podem conter subpastas. É possível criar quantas subpastas forem necessárias, desde que haja espaço livre suficiente no disco. Cada subpasta pode armazenar uma grande quantidade de arquivos e subpastas adicionais. Então, é um item correto, certo? Nós já vimos em outros concursos a Fundação Carlos Chagas cobrar esse item de uma outra forma, limitando a quantidade de itens dentro de uma pasta a uma certa quantidade de arquivos, subitens. Então, indicando que, por exemplo, no máximo uma pasta pode conter até 1000 arquivos. E aí a sua medição máxima passa a ser em megabytes, em termos de capacidade. Então, quer dizer, corretamente, como diz aqui, a quantidade de itens que nós podemos utilizar dentro de uma pasta vai depender da quantidade de espaço livre que esse disco ainda tiver. Então, quando a gente vai copiar algum item dentro de uma pasta, o sistema operacional ele automaticamente calcula se aquela pasta ela tem condições, espaço suficiente para receber aquele item, e justamente a condição é que o disco ainda tem espaço livre suficiente para receber esse novo item. Então, as pastas elas podem conter outras pastas, que são chamadas de subpastas ou subdiretórios, e é possível você criar quantas pastas forem necessárias, desde que haja espaço livre suficiente no disco. Então, um item correto, conceito sobre armazenamento de dados em disco. Então, o primeiro item, correto. O segundo item da questão diz, para mover um arquivo de uma pasta para outra, abre-se a pasta que contém o arquivo que se deseja mover, depois, em uma janela diferente, abre-se a pasta para onde se deseja mover o arquivo, posicionam-se as janelas lado a lado na área de trabalho para ver o conteúdo de ambas. Em seguida, arrasta-se o arquivo da primeira pasta para a segunda. Bom, um item aqui que a organizadora considerou totalmente correto, verdadeiro. Mas vale a gente lembrar aqui o seguinte, nós já vimos em vídeos anteriores aqui o assunto copiar, mover ou criar atalhos de itens de um local para o outro. Então nós vimos isso daqui. Vamos colocar aqui um slidezinho que a gente já deixou pronto, com a indicação de, quando você vai arrastar itens de um local para o outro, e esses itens se encontram exatamente na mesma unidade de disco. Então, no exemplo aqui, eu tenho um arquivo que está numa pasta da unidade C, disco rígido, e vou arrastar para uma outra pasta no mesmo disco. Então, nessa situação, o que acontece? Você simplesmente executa o procedimento de arrastar para outra pasta, isso entre pastas na mesma unidade de disco, então o Windows move. Agora, quando é de uma unidade de disco para outra, aí o Windows faz apenas uma cópia. Então a gente tem que ter esse cuidado, e a organizadora lá não colocou se as janelas eram de pastas de uma mesma unidade de disco. Porque pode ser muito bem a janela conteúdo de uma pasta que está num disco, e uma outra janela conteúdo de uma pasta de outro disco. Então, quando está em outro disco, quando a gente vai arrastar, aliás, de um disco para o outro, você tem que pressionar a tecla Shift para que o item seja movido, porque senão ele será apenas copiado. Então, até relembrando aqui de uma forma completa o que a gente viu já em um outro vídeo, quando você arrasta o item de uma pasta para outra, e essas pastas se encontram nessa mesma unidade de disco, o item é movido. Quando você arrasta com o botão esquerdo do mouse, com a tecla Ctrl pressionada, e solta em uma outra pasta, também da mesma unidade de disco, o item é apenas copiado. E quando você executa esse procedimento de arrastar com o botão esquerdo para uma outra pasta, também na mesma unidade de disco, o Windows cria um atalho. Depois, você tem
o HD e conecta um pendrive ao seu computador, que será reconhecido, digamos, por exemplo, como unidade F2 Então, se você arrasta um item com o botão esquerdo do mouse até o ícone dessa outra unidade de disco, então o Windows vai fazer apenas uma cópia e não mover. Se você quiser mover, você tem que arrastar o item com o botão esquerdo do mouse até o ícone de uma outra unidade de disco, com a tecla Shift pressionada, e aí o Windows vai mover esse item. E se você arrastar pressionando a tecla Alt, cria-se um atalho. Duas observações aqui, extras. Primeiro, eu não coloquei aqui, nesse slide, quando se deseja fazer uma cópia de um item que está em um disco para outra unidade de disco, você só precisa arrastar e soltar o item sobre o ícone da outra unidade de disco. Mas, se esse procedimento for usado com a tecla Ctrl pressionada, o resultado será o mesmo. Ou seja, vai realizar a cópia desse item. Da mesma forma que aqui no slide anterior, para mover um item de uma pasta a outra, sendo pastas na mesma unidade de disco, só clica no item e arrasta até a outra pasta e solta. Já move. Se for usada a tecla Shift nesse procedimento em conjunto, o resultado será o mesmo. Então, sempre que eu quiser mover um item, eu posso executar esse procedimento com o botão esquerdo do mouse, clicar e arrastar com a tecla Shift pressionada. Porque nessa situação aqui move, só não existe a necessidade, digamos assim, não é obrigado. Se não pressionar a tecla Shift, move do mesmo jeito. E de uma unidade de disco para outra, aqui sim existe a necessidade, o resultado vai ser mover. Assim como aqui, se eu usar a tecla Ctrl ou não, vai fazer a cópia. E aqui, obrigatoriamente, vai fazer a cópia se pressionar a tecla Ctrl. Então, Ctrl sempre copia nesse procedimento. Shift, sempre o resultado vai ser mover. E Alt, o resultado vai ser sempre de criar um atalho. Certo? A segunda observação é, quando você arrasta um item de um local para o outro, seja na mesma unidade de disco ou entre unidades diferentes, o Windows vai abrir uma lista de opções, e nessas opções você tem copiar aqui, mover para cá, ou criar um atalho, um link. E a opção última que é cancelar. Então, quando você arrasta com o botão direito do mouse, aí nesse caso você vai estar tendo uma lista de opções, resultar em uma lista de opções onde você vai poder escolher a opção desejada. Então, nós já tivemos questões também da FCC que foi perguntado, quando se arrasta um item de um local para o outro com a tecla Shift pressionada, aí então a resposta diz, o item será movido independente do local de destino ser um local no mesmo disco ou em disco, unidade de disco diferente. Assim como também pode cobrar com a tecla Ctrl, o resultado vai ser, o item será copiado, independente se está sendo arrastado para um item de uma outra unidade de disco ou um item da mesma unidade de disco. Com a tecla Alt, sempre é criado o atalho. Outro detalhe, no item, a Fundação Carlos Chagas colocou que você deve abrir uma janela com o item original e uma outra janela para a qual se deseja enviar, mover aquele item. Então, colocar as duas janelas lado a lado. Nós podemos também simplesmente abrir o Windows Explorer e, por exemplo, a gente tem aqui alguns itens que estão no disco na raiz da unidade C2. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos uma lista de pastas que se encontram no mesmo disco, e nós temos aqui, junto ao item computador, as outras unidades de disco também disponíveis no computador. Pendrives, outro HD e etc. Então, você pode diretamente clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o item, que está na raiz da unidade C, e arrastar até o outro local. Pode ser para uma outra unidade de disco, pode ser para uma pasta dentro da mesma unidade de disco. Certo? Então, não existe também a necessidade, mas também não foi isso que a organizadora colocou, mas não existiria a necessidade de abrir duas janelas, uma ao lado da outra, para poder transferir o item. Pode ser simplesmente no Windows Explorer, usando esses dois painéis aqui, o painel de navegação, de pastas do lado esquerdo, e o painel de conteúdo do lado direito. Ok? Então, a organizadora considerou correto esse item 2 dessa questão. Tá? Para mover um arquivo de uma pasta para outra, abre-se a pasta que contém um arquivo que se deseja mover, depois em uma janela diferente, abre-se a pasta para onde se deseja mover o arquivo. Não indicou aqui se era dentro da mesma unidade de disco ou em outra unidade de disco. Poderia ter colocado, ter tido esse cuidado a organizadora. E depois posiciona as duas janelas num local lado a lado. Inclusive até nós vimos aqui
numa aula anterior, num vídeo anterior, digamos assim. Quando você clica na barra de tarefas com o botão direito do mouse, você tem aqui, mostrar janelas lado a lado. Então, uma opção que já posiciona automaticamente duas janelas abertas lado a lado na área de trabalho do Windows. Em seguida, arrasta o arquivo da primeira pasta para a segunda. Então, a organizadora considerou correto. Vai mover, mas a gente faz aí a observação. Desde que a janela de origem e a de destino sejam de pastas na mesma unidade de disco. Porque senão o Windows vai apenas fazer uma cópia. Isso vale tanto para o XP como para o Windows 7. Então, os dois primeiros itens, 1 e 2 dessa questão, estão corretos. Item 3. Quando se exclui um arquivo do pendrive ou disquete, por padrão, ele é armazenado temporariamente na lixeira para permitir que seja recuperado posteriormente. Então, a gente tem um primeiro item errado dessa questão. A lixeira do Windows, ela recebe itens que são excluídos do próprio disco rígido, do HD. Quando você solicita a exclusão de um arquivo que se encontra em pendrive, em cartão de memória, em uma outra unidade que não seja a do disco rígido, ele vai perguntar se você deseja excluir permanentemente esse arquivo. Então, ele pergunta se você deseja excluir de uma forma permanente. Caso você exclua algum item do HD, do disco rígido, solicita a exclusão pela tecla Delete, pelo botão direito do mouse, por algum meio válido, aí vai aparecer a figurinha da lixeira na tela, perguntando se você deseja enviar aquele item para a lixeira. Então, as mensagens que aparecem na tela são diferentes. Você vai excluir um item do pendrive, o Windows pergunta se você deseja excluir permanentemente aquele item. Se você exclui, tecla Delete, selecionado um item do HD, vai perguntar se você deseja enviar aquele item para a lixeira, permitindo, como diz aqui, uma posterior recuperação. Só que pendrive, como indica aqui, não. Você pode também fazer com que a lixeira não receba itens do disco rígido, ou seja, como se ela ficasse bloqueada, porque ela já não recebe itens de outras unidades de disco, pode também não receber itens para recuperação do disco rígido. Então, para isso, você clica com o botão direito do mouse no ícone lixeira, que se encontra na área de trabalho, e logo depois clica na opção propriedades. Vai abrir uma janelinha, caixa de diálogo, como essa daqui que a gente está vendo nesse slide aqui. Propriedades da lixeira. E aí você vai marcar não mover arquivos para a lixeira. Remover arquivos imediatamente quando forem excluídos. Então, nesse caso, nenhum item, mesmo sendo excluído do disco rígido, não será armazenado na lixeira. Como diz aqui, será removido imediatamente assim que solicitada e confirmada a exclusão. Assim como também você pode personalizar o tamanho da lixeira, ou seja, o espaço no disco que você deve usar para a lixeira. Então, o Windows ele usa um padrão aqui médio de 10% da capacidade do HD, então você pode, se achar muito, reduzir esse espaço destinado à lixeira, para que possa ser usado para o armazenamento de outros tipos de arquivos. Então, o item 3 da questão se encontra errado. E o último item dessa questão, que é o item 4. Para que um arquivo excluído do disco rígido do computador seja armazenado temporariamente na lixeira, esse arquivo deve ser excluído utilizando, após selecioná-lo, as teclas Shift, Delete. Bom, um tipo de recurso aqui que já caiu muitas vezes em questão de concurso, esse atalho, Shift Delete. Quando o comando de exclusão do Windows é executado juntamente com a tecla Shift, impede que o item passe pela lixeira. E isso, lógico, sendo um item do HD, porque os outros já não passam mesmo pela lixeira. Então, quando você vai excluir um item do disco, automaticamente ele vai ser excluído se a tecla Shift for usada junto. Pode ser Shift com a tecla Delete, pode ser pressionando a tecla Shift, clicar com o botão direito do mouse no item e depois na opção excluir. Pode ser pressionando a tecla Shift, clicando no menu arquivo, excluir. Pode ser pressionando a tecla Shift, arrasta o item até a lixeira. Então, desde que a tecla Shift seja pressionada juntamente com o comando de exclusão, impede que o item seja enviado para a lixeira. Então, muitas vezes já foi cobrado em concurso. Para excluir um item diretamente sem que o mesmo seja enviado para a lixeira do Windows, deve-se utilizar a operação de, usando a tecla Shift, executar alguma operação de exclusão. Então, Shift Delete não envia o item para a lixeira. E aqui o que está dizendo é que o item vai ser enviado para a lixeira. Então, para que o arquivo excluído do disco rígido do computador seja armazenado temporariamente na lixeira, esse arquivo deve ser excluído utilizando esse atalho? Não. Não utiliza a tecla Shift,
apenas a tecla delete ou outro processo que também leve à exclusão do arquivo, mas enviando para a lixeira. Então, os 2 primeiros itens estavam corretos, os 2 últimos errados. Nós temos aqui a letra A, os itens 1 e 2 são os itens verdadeiros. Então, resolvida essa questão, logo em breve a gente volta para resolver algumas outras questões da Fundação.